Em meio a toda essa crise que a gente está vivendo, como eu li na matéria agora há pouco, em meio a essa crise financeira, déficit gêmeos acontecendo, externo e interno, aumentando a crise no nosso país, olha isso aqui, gente. NYT. Lula critica sanções dos Estados Unidos e defende soberania do Brasil. A pergunta que eu faço para vocês é: o que é soberania para Lula, gente? Porque ao criticar os Estados Unidos, ao querer criar uma legislação para combater a Lei Magnitsky, e com os rombos aumentando, como a gente acabou de ver nas matérias anteriores, que tudo isso que eu acabei de citar para vocês a gente viu em outras matérias, aonde está a soberania desse país quando cada vez mais nós nos tornamos vassalos da China? Mais dependentes economicamente e de produtividade, porque a China está invadindo o nosso comércio no Brasil. No setor elétrico, no setor eletrônico, no setor eletroeletrônico. A China já ganhou um espaço muito amplo dentro do Brasil. E a minha pergunta é: aonde estão os nossos produtores? Aonde está, né, a produção nacional desses equipamentos? Aí todo mundo reclama: não, porque o Trump é malvadão, porque ele está priorizando os Estados Unidos e não os outros países. O Brasil está priorizando a China. Olha nós nos lascando aí. E Lula ainda vem com essa daqui para acabar de empenar. 15 de setembro de 2025, na descrição, chave Pix, convido você, seja um patrocinador, um apoiador do nosso trabalho. Lembrando também, link de convite para o grupo do WhatsApp, todas as matérias eu deixo lá, os links das lives também. E na descrição, matéria Revista Oeste, link também para você acompanhar depois se quiser. Vamos para matéria, né? Vamos lá. Deixa eu... Cadê, gente? Deixa eu só ajeitar aqui. Aqui, vamos lá. Prestem atenção aqui nessa matéria. Deu uma paralisação aqui. Nós aqui, ó. Vamos lá, peraí. Deixa eu voltar. Ficou lento. Aqui, ó. Pronto. Aqui, pronto, voltou. O presidente Lula publicou neste domingo 14 um artigo no jornal New York Times, no qual manda uma mensagem direta a Donald Trump. Vocês já observaram, gente, que parece que Lula tem algum problema eu não sei, de déficit de atenção? Ele só vive falando de Bolsonaro. Aonde ele vai é Bolsonaro pra lá, Bolsonaro pra cá. Agora também, aonde ele vai é Trump pra lá, Trump pra cá. Até publicação em jornal ele tá fazendo. Vocês já observaram que raramente o Donald Trump fala? Manda notinha assim? Dificilmente nós não... É como se Lula não existisse para o Donald Trump. Ele dá umas alfinetadas, mas é muito difícil. E geralmente ele é bem direto no que fala. Mas Lula não, gente. Parece que é uma sanha. Ele não consegue. Conforme o petista, seu intuito é promover um diálogo aberto e franco, depois de ter xingado o cara, depois de ter feito meu mundo de bagaceira, feito piada, zombado. A manifestação de Lula ocorre depois de declarações do porta-voz da Casa Branca, que ameaçou o Brasil com possíveis represálias que envolvem força econômica e militar em defesa da liberdade de expressão. O petista ressaltou no título do artigo que democracia e soberania brasileira são inegociáveis. Para isso você precisa ter um país equilibrado, né? Daqui a pouco a gente não tem nem um país, quanto mais o equilibrado. Lula também destacou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal, STF, que classificou como histórica. Realmente entrou para a história, né? A condenação de um homem inocente, enquanto um corrupto, pelo mesmo Supremo, ganha a presidência. Além disso, o presidente ressaltou que os ministros do STF garantiram a integridade das instituições e do devido processo democrático. O julgamento foi o resultado de procedimentos conduzidos em acordo com a Constituição brasileira.
de 1988, promulgada depois de 2 décadas de luta contra a ditadura militar, afirmou Lula. E aí achei bonitinho aqui, ó, mais uma fala no discurso de Lula, gente, que é uma mentira. Presta atenção. Olha só, o julgamento foi resultado de procedimentos conduzidos em acordo com a Constituição brasileira. Agora prestem atenção aqui para vocês verem como eles são ótimos nisso aqui. De 1988. Promulgada depois de 2 décadas de luta contra a ditadura militar, afirmou Lula, em referência à investigação da Polícia Federal, no STF. Agora, por que eu chamei a sua atenção aqui? Uma Constituição, segundo a fala de Lula, que levou 2 décadas de luta contra a ditadura e foi construída em 1988. Vocês sabiam, gente, que o PT votou contra a Constituição de 1988? Que luta foi essa? Aonde está o PT nessa luta? Eles foram contra. Vejam como eles trazem para si o escopo de uma causa que eles foram contra, mas agora ele traz como se o PT lutou, como se ele lutou pela Constituição. Eles foram contra, gente. É só você voltar aí para fazer uma pesquisa e ver quais foram os partidos que votaram pela Constituição. Você vai ter uma surpresa maravilhosa quando você chegar no PT. Lula hoje dá uma ideia de que... Vou ler de novo o trechinho, ó. Promulgada depois de 2 décadas de luta contra a ditadura militar. E aí? Como é que a gente pode olhar para a história que mostra uma coisa e olhar para a fala do cara e dar credibilidade a isso aqui? Tem que ser muito militante mesmo, para não dizer outra coisa. Enfim, em referência, disse Lula em referência à investigação da Polícia Federal no New York Times. No artigo, Lula criticou as sanções dos Estados Unidos ao Brasil e afirmou que elas são tentativas de interferência política no judiciário brasileiro. A falta de racionalidade econômica por trás dessas medidas deixa claro que a motivação da Casa Branca é política, disse Lula. Nossa, como se Lula não fizesse nada politicamente. O presidente também condenou o aumento de tarifas de Washington, medida que classificou como ilógica e equivocada, pois os Estados Unidos mantêm superávit na balança comercial com o Brasil. Lula avaliou que penalidades unilaterais impostas pelos Estados Unidos a outros países não são solução para os desafios enfrentados pela economia americana. Falou o cara que está levando o nosso déficit às alturas. A nossa dívida pública saltou de 72% para 78%. Para 77,8%. Quer dizer, Lula quer dar aula de economia a um país que cresce quando o dele desaba. Mas ele quer dizer como os Estados Unidos devem conduzir, ou como é ou como não é o caminho para resolver o problema dos Estados Unidos. Gente, é piada, cara. É piada. O multilateralismo oferece soluções mais justas e balanceadas, escreveu. Então aonde está esse multilateralismo que nós não estamos vendo? Porque só fala-se nesse negócio aqui, China, Rússia, Índia, os BRICS, só fala nesse multilateralismo, mas o Brasil só vai ladeira abaixo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva coordena a reunião ministerial, enfim, em Brasília, Sob o argumento de defender o Brasil, Lula rebateu acusações do governo Trump de que empresas de tecnologia norte-americanas estariam sendo perseguidas ou censuradas. Todas as plataformas digitais, tanto domésticas quanto estrangeiras, estão submetidas às mesmas leis no Brasil, explicou. Ele ainda criticou a associação entre regulação e censura. É desonesto chamar regulação de censura, especialmente quando o que está em jogo é a proteção das nossas famílias contra fraudes, desinformação e discurso de ódio, escreveu Lula. A internet não pode ser uma terra sem lei, onde abusadores têm discurso livre para pregar às nossas crianças e adolescentes. E aonde estava? Cadê Lula, gente? Cadê esse mesmo discurso de Lula? Na fala do Peninha, do outro médico lá, que falando sobre, enfim.
O petista ainda rebateu as alegações dos Estados Unidos sobre práticas comerciais injustas em serviços de pagamento, como o Pix. Ele afirmou que a ferramenta ampliou o acesso financeiro no Brasil. Aí ele está dando crédito a Bolsonaro, é claro, né? Porque o Pix veio por Bolsonaro. Nós não podemos ser penalizados por criar um mecanismo rápido, gratuito e seguro que facilita transações e estimula a economia, escreveu Lula. O presidente Trump, nós permanecemos abertos para negociar qualquer coisa que possa trazer benefícios mútuos. Que bonitinho. O governo brasileiro ainda não obteve sucesso em realizar uma reunião formal com representantes norte-americanos para debater a tarifa de 50% imposta a produtos do Brasil. A Casa Branca evita interlocutores indicados por Lula, mas mantém conversas com o deputado Eduardo Bolsonaro, PL do São Paulo, e com o jornalista Paulo Figueiredo para buscar estratégias de pressão relacionadas ao julgamento de Bolsonaro. Por que será, né, gente? E aí eu fico olhando, o Brasil é o único país que não conseguiu falar com o Donald Trump. E aí tem um detalhe, o Brasil é o único país também que ataca, que xinga, que faz piada, que zomba, que faz chacota dos Estados Unidos. Nesse rolo todo de negociações. Aí tá explicado por que a gente... Vamos choramingar? Não, filho, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Péssimo governo, péssima diplomacia, péssimas atitudes. Ao encerrar o artigo, Lula reiterou a importância de uma relação baseada no respeito mútuo. Respeito mútuo. O cara chamou o outro lá de, né? Respeito mútuo, gente. Entre Brasil e Estados Unidos, a qual considera essencial para o bem-estar das duas populações. Como eu falo, a fala é bonita, as ações é que divergem da realidade, né? Mas a esquerda, a militância, gente, enxerga apenas a fala e não a realidade, lamentavelmente.